Já vai começar, a conversa é boa, as ideias aparecem, a gente ri no caminho. É que tá no ar, é que tá no ar, onde você estiver, na TV ou no celular. É isso aí, Rec Lovers. Hoje, dia 3 de fevereiro, começa o Rec na Nova Brasil. Marcela Tavares, acabou janeiro, gente, graças a Deus. 232 dias. O que foi janeiro, gente? Mas graças a Deus, olha, a gente não costuma dar spoiler assim nos primeiros segundos do nosso programa sobre os nossos convidados. Por quê? Porque a gente faz Escola João Kleber, porque a gente gosta de entreter as pessoas e prender você, para você ficar falando, ah, meu Deus, quem será que está no programa de hoje? Mas, já que a gente falou de janeiro, o que acontece? Janeiro, 797 dias, que teve dívida, muitas dívidas. Então, você que está endividado, não perde esse programa. Não, e hoje aqui a galera vai receber crédito aqui, direcionamento financeiro, doação. Ah, gente, então eu vou para lá assistir para ver se eu recebo a doação dessa. Hoje vai ser um dia especial. E olha, que semana, hein, meus amigos? Tem paredão hoje do BBB, Hoje tem né? paredão. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Ó, eu posso ser cancelada nesse momento e problema é seu. Se você me cancelar, eu não tô nem aí. Mas eu tô achando esse Big Brother tão chato, gente. Mas sabe o que é que eu acho que eu tô achando chato? É que eu fiquei mal acostumada com o carisma de Dudu Camargo na Fazenda. Que eu acho que isso vai ser imbatível, né? Eu acho que as pessoas... Ele foi contratado, né? Foi contratado, bichinho, tadinho. E você viu que ele perdeu um pouco do 3G de Silvio Santos? Por quê? Porque agora ele tá... Porque agora tá na Record, agora vai ser o Bispo Macedo. Mas é que o Dudu tinha tanto carisma, mas tanto carisma, que eu acho que vai ser difícil um babu pegar um carisma do Dudu Camargo. Mas e a Ana Paula não tá bombando aí? Ah, mas não sei, gente, tô com preguiça. Vou te falar, tô assistindo um vlog no YouTube no horário do Big Brother, e aí eu vejo os cortezinhos lá. O que acontece? Um paredão hoje é quem? O Frígido, o Ana Paula e Jonas. E você viu que teve uma briga do Jonas com o Babu, com o Juliano Flois. Explodiu essa briga. Você tá do lado de quem? Jonas, Sérgio Malandro ou Dudu Camargo? Dudu Camargo não, o Babu. Eu tô... Não sei lá de quem que eu tô do lado, mas, sei lá, acho que Babu, pronto. Babu. Tá bem dividida essa torcida aí. Ah, não tô do lado de ninguém. Eu tô do lado do meu convidado, que vai me tirar do encalacramento e do seu também, que eu sei que você tá assistindo. A gente tá encalacrada, né, minha amiga? Deixa eu te falar, no mês de janeiro aconteceram algumas polêmicas também, algumas coisas polêmicas. Por exemplo, sabe essa plataforma Multibook? Você viu essa história É uma rede social apenas para IA. Sério? Tá rolando só as IAs que interagem, elas podem, cria o seu perfil. Ah, tá passando do limite, pois né, gente? A galera tá preparada para tomar o controle já, aí, viu? Né? Tem o Super Bowl chegando aí, dia 8, Super Bowl. Dia 8 é a final, fevereiro agora? É a final do futebol americano, né? Que show que vai ter? Vai ser o Bad Bunny, né? Olha! Então, é o break mais caro do mundo, pra você ter uma ideia. O ano passado era 7 milhões de dólares, 30 segundos. 30 segundos. Esse ano é 9. Cresceu mais ainda. Gente. Então, assim, tipo, é investimento grande, porém, o que acontece lá ecoa. É surreal, né? Ecoa. Bom, e o carnaval tá chegando aí, né? O que você vai fazer no carnaval, Emerson? Eu vou pro retiro espiritual. Ai, que delícia. Mentira, eu vou no Acadêmicos do Baixo Augusta e, sei lá, vou sair por aí. Aí agora, né? Essa semana. Dia 8 domingo. Esse final de semana, exatamente. Tem Calvin Harris, acho que depois, lá com um bloco da escola, né? Da escola. E que isso. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos trazer nossos entrevistados aí, que eu quero saber fofoca da vida deles. Eu também quero. E eu quero falar com você, que tá aí, ó, toda lascada, né, minha amiga? Você tem até medo de pegar teu telefone para entrar no Instagram e o teu gerente te achar, não é verdade? E o pior é que você nem tem a cara de pau de falar assim, gente, tô lascada. Não, porque você vai gastar o que você não tem no carnaval. Porque eu sei, não adianta mentir para mim, não. Mas calma, que hoje o programa... As pessoas falam, vocês não agreguem nada, hoje a gente vai te ajudar a desencalacrar a vida, tá? Porque eu posso apresentar o primeiro convidado? Manda ver. Você me dá essa honra? Manda ver. Então, presta bem atenção, Dona Maria, aqui com a gente
tá ele, que é economista e uma das principais vozes da educação financeira no Brasil hoje, o que é muito importante, né? Antigamente não se falava de educação financeira e, graças a Deus, hoje em dia É está assunto ficando popular. cada vez mais comum falar sobre esse assunto. E ele também se destaca por traduzir temas complexos para a economia, para pessoas reais. E ele já tem mais de 800 mil seguidores. Realzinho de cada um. E uma aplicação, era isso. Por semana. Você está me entendendo? Era uma aposentadoria que vinha hoje. Então, você que é um desses 800 mil, por que não começar agora um realzinho? Mas ele também tem milhões de visualizações mensais nas redes sociais. Ele também construiu uma comunidade engajada a partir de uma linguagem informal e autêntica, unindo rigor técnico, criatividade e uma forte conexão com o cotidiano do público. Vamos ver se ele me ensina a fazer umas economias e guardar uns troquinhos, e você também, não é, minha amiga? Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Presley Vasconcelos. Gente, cadê ele? Isso, tá aí na nossa frente. Depois dessa introdução, que E isso? vai ajudar muita gente hoje, como vem ajudando nas redes sociais já, né? Tomara. E não esqueça, gente, o Pix está aqui embaixo, que ela falou, Isso, né? é R$1. Um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Quero ver sustentar até o final do programa, o prazer. Vamos ver. É isso que a gente Traga o seu boleto, que ele vai pagar hoje aqui, esse boleto para você. Exatamente. Ó, e do lado dele está ela, que é graduada em Administração Mercadológica pela SPM, tem especialização em Gestão de Marketing pelo IBMEC e pela University of San Diego, além de diploma de Branding pela Kellogg School of Management, ou Management. E tem mais de 20 anos de experiência na área, já atuou na gestão de marcas líderes de mercado em seus segmentos, como a Whirlpool, iFood e BR Malls. Atualmente, ela é diretora de Branding do Banco Inter. Que bom ter você aqui com a gente. Andréa Nociolini. Que André, isso, é você que vai dar crédito para a galera? Que é que funciona esse negócio? Exatamente. Obrigada pelo convite. É uma delícia poder falar de vida financeira dos brasileiros e compactuo muito com a forma de falar mais leve, aberta, né? Vou contar um pouquinho de alguns dados de algumas pesquisas que a gente vem estudando, se aprofundando, mas muito do que o brasileiro pede, precisa, é um pouco dessa orientação financeira que parece um bicho de 7 cabeças, né? Para você foi muito difícil, porque você passou pela BR Malls, por exemplo, você passou pela Whirlpool e aí chegou nesse segmento financeiro, do mercado financeiro. Foi muito difícil para você, porque a gente está falando de traduzir isso para as pessoas, foi muito difícil para você se adequar, se encaixar aí? Na verdade, eu comecei minha carreira em vendas, depois eu fui agência, fui DM9, eu atendi a Whirlpool na época e depois eu mudei para o outro lado do balcão e aí fui todas essas marcas que você falou. Então, Brastemp, Consul, fui BR Malls, que é shopping, né? Enfim, varejo. E depois fui iFood, Tech, enfim, mais parecido com o Inter no sentido de ecossistema e de universo digital. Mas o mercado financeiro tem as suas siglas, né? Que eu acho que é bem mais difícil. Tem muita coisa, acho que tem um olhar de economia. Então, estou há 3 anos e meio no Inter, então muitos profissionais estão há muito tempo no mesmo segmento, né? Foram eletrodomésticos a vida inteira, diferentes marcas, ou bancos, passaram por vários bancos. Montadoras. E nesse caso, realmente, eu já fui app de delivery, já fui eletrodoméstico, já fui shopping e agora sou banco. Então, é interessante, né? Acho que te deixa um profissional mais completo, assim, ter um pouco de uma visão de necessidades e de diferentes motivações do consumidor. Super interessante. E você, Presley, por que falar sobre economia, sobre educação financeira e não fazer uma dancinha no TikTok e Mas não falar... quem disse que eu não faço? Ah, desculpa. Também. Tá aqui, Com olha, vai licença. se tratar garota. Ah, que isso. Ele fala Ou de então vou fazendo um negócio do economia e vai numa olha a taxa de linguinha juros, aqui. ela vai, Exatamente. ela volta. Então, eu comecei a trabalhar falando de economia na internet pelo famoso boleto. Né? Ele O boleto chega, né? chegou, eu tenho cachorro para criar e a ração não é barata. Eu falei, o que eu faço? Não tem um pé bonito para vender foto do pé. Não tem, menina. Não tem. Menina, porque pé já é um troço feio, né? Vamos ser sinceros, começar daí. E aí eu falei, não, melhor deixar quieto. Mas agora, né, falando real, eu saí, sou formado em economia, fiz o mestrado em economia e fui dar aula em instituição privada e tudo mais. E eu fiz Isso em Minas Gerais? Não, essa foi em Maringá, no Paraná.
E aí eu comecei na área acadêmica e eu fiz o meu mestrado foi sobre políticas sociais, né? Então eu estudei sobre o impacto do programa Bolsa Família na oferta de trabalho da mulher e na redução de pobreza e desigualdade. E aí depois que eu terminei aquele longo trabalho que levou junto à minha saúde mental, eu falei, tá, e agora o que eu faço com esse resultado que eu cheguei aqui, né? E aí eu fui para a internet e comecei a observar que estava sendo muito produzido material acadêmico, de fato. Tem muito pesquisador muito bom no Brasil de várias áreas. Só que isso não era repassado de uma forma simples para aquela pessoa que contribuiu, de fato, para a minha formação, né, que é o pagador de impostos, no geral. Aquela pessoa não tinha acesso, porque aquilo que a gente produz, muitas das vezes, na academia, fica engavetado. Então, eu falei, não... a gente precisa trazer isso de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais simples. E principalmente de forma que, desde a Dona Maria até aquela pessoa que também é formada, mas em outra especialidade, que ela consiga também entender. E aí eu comecei a procurar as pessoas que falavam de economia na internet. Daí eu observava muito uma fala extremamente difícil, que não era conectado com o público, que também era elitista e principalmente aquela ideia de falar para outros economistas. Daí eu falei, não, vou trazer ali uma dancinha e vou tentar trazer uma coisa. Brincadeira da parte, não faço dancinha não, porque daqui a pouco ela fala, vamos fazer uma hoje? Não, daqui a pouco a gente faz. O dólar caiu? Parará. Exato, nossa, Jesus. O euro subiu? Aí faz a e aí eu comecei a trabalhar justamente focado nisso, né? Em produzir conteúdo, de fato, de maneira mais acessível, que as pessoas consigam entender e, principalmente, aplicar no seu dia a dia. Porque, para mim, não faz sentido nenhum você passar uma informação sobre qualquer área que a pessoa não consiga olhar e enxergar no seu dia a dia. Porque, assim, há muitos anos atrás, a gente vivia a economia como se fosse um monstro, realmente. Via um gerente, atravessava a rua e não queria chegar perto do banco e tinha aquele monstro, né? E começou-se a falar muito sobre economia, sobre investimentos nas redes sociais. Isso, você acha que as pessoas, elas andam engajando mesmo, elas realmente estão interessadas em guardar, em investir, em economizar? Você vê que você ajuda as pessoas, você tem esse feedback delas ou muita gente está lá só para ver seu rostinho gato? Mais ou menos, né? Que é rostinho gato. Então, eu percebo que ao longo dos anos as pessoas foram se abrindo mais para entender a dinâmica tanto da economia quanto das finanças pessoais. Até porque eu acho que chegamos num momento da nossa sociedade que a gente já entendeu que não é só trabalhar. Tipo, não basta só a gente se esforçar muito, porque é muito mais além disso. Então, é um conjunto de coisas e a educação financeira também está dentro dela, dentro desse conglomerado de coisas. Então, eu percebo que as pessoas realmente estão mais interessadas e ficou mais simples você ter não somente o acesso à informação, quanto também a aplicações financeiras. Então, antigamente, para você fazer uma aplicação numa bolsa, você tinha que ir na bolsa. Se você quisesse fazer um investimento num tesouro direto, você tinha que ir na agência do banco X. Você faz na palma da mão. Agora, em 2 segundos, mais rápido, pedir comida. Então, assim, você consegue programar, então é muito mais simples hoje você ter acesso. Só que, da mesma forma que é mais fácil você entrar nesse meio, também é fácil você entrar nesse meio de uma maneira errada, né? Então, tá por aí, não jogue no jogo do tigrinho. Aí. Que isso, gente. Eu sou musa do tigrinho. Mas aí, 2 por dia tá bom. Tá. E o resto, o jogo do bicho. E bicho é ótimo. Não, o jogo do bicho é ótimo. Mega Sena, 130 milhões hoje. Olha! Vem aí, joga o número pra cima, que cai primeiro pega. O André, ele estava falando, por exemplo, do trabalho dele, do TCC dele, que foi essa história do Bolsa Família e como é que isso impacta na sociedade, né? Aí saiu um dado no ano passado que 53% dos brasileiros vivem com algum plano de com algum assistencialismo aí. Como que isso, qual o potencial que isso tem para impactar a economia na nossa sociedade? Na verdade, quando a gente pensa até falando em dados ainda de pesquisa, a gente também rodou uma pesquisa que chama Acrobacia Financeira, que é o brasileiro na corda bamba o tempo todo. Na verdade, tinha um olhar muito sobre um outro número que acho que é legal, 90% dos brasileiros ainda se sentem que tem um potencial para entender mais de finanças. Então, sim, eu acho que está mais
você consegue ter mais acesso à informação de uma forma e numa linguagem bem mais simples e didática. Acho que cada criador, cada influenciador, enfim, cada profissional consegue explicar do seu jeito, mas a gente ainda tem muitos brasileiros, como você disse mesmo, aí na corda bamba, enfim, com questões financeiras. Então, quando a gente pensa na inadimplência, isso é uma preocupação para todas as instituições financeiras, lógico. A inadimplência é uma coisa que afeta a economia para os brasileiros, e eu acho que um pouco da função não só do Inter, mas de todas as instituições financeiras, que por muito tempo foram vistas como vilões, os bancões, né? É de fato deixar essa jornada mais simples, mais fluida, pensando no Super App nosso, a gente se chama de Super App financeiro, depois eu posso contar um pouco mais, mas uma evolução de banco, a gente foi o primeiro banco digital, mas evolução de banco também, justamente por conseguir trazer um pouco dessa educação financeira, inclusive na própria jornada de investimento, de uso do dinheiro. Então, a gente lançou uma funcionalidade final do ano passado que chama Meu Crédito, que literalmente vai te guiar a dizer qual é o seu score de crédito, né? O que a gente imputa todos os números que a gente tem né? Naturalmente, a própria inteligência artificial puxa todos os dados do cliente ali e diz, né? Orienta um pouco qual a melhor forma de usar o dinheiro e como pilotar tudo que tem ali, que a gente consegue ler da vida financeira de cada cliente. Então, sim, o brasileiro estar na corda bamba para a gente ou para qualquer instituição financeira impacta a economia, impacta os bancos também. Então, também é de interesse das marcas e dos bancos tornar essa vida financeira que a gente fala mais inteligente, mais fluida e mais tranquila. Não precisa ser estressante. Não precisa, mas para muitos né? Principalmente porque falta informação ou falta entendimento do assunto, e acho que é um pouco... Isso é culpa dele? Culpa dele, que está fazendo brilhantemente, mas, enfim... E quando a gente fala de dinheiro, é uma coisa que a gente estudou bastante, né? Dinheiro passa por muitas emoções, né? Parece que banco ou o universo financeiro, ele é rígido e duro, mas é uma categoria super emocional, porque através do dinheiro, tudo passa por dinheiro na vida e ele, inclusive, vai te fazer feliz, realizado, forte, potente ou angustiado, preocupado, triste, envolve nas suas relações sociais, envolve com sonhos, envolve possibilidades. Então, o dinheiro, por incrível que pareça, parece que é uma coisa que você fala, putz, dinheiro, falar de dinheiro é uma coisa muito fria, mas pelo contrário. Tem tudo a ver com as emoções. Tem potencial para tranquilizar. Para tranquilizar ou não, né? Então, falar de dinheiro é bastante do que a gente fala também no posicionamento, é trazer isso. É trazer para que seja uma conversa mais simples, mais fácil, mais fluida. Ô Presley, a gente está falando que o dinheiro tem o potencial para tranquilizar ou para deixar a sociedade num caos, como está com esse processo agora do Banco Master. Sim. Banco Master, quando é que ele deixa de ser um problema só para os correntistas e se torna um problema para a sociedade, com esse potencial catastrófico que está rolando aí? É que eu acho que o caso do Banco Master, em específico, ele mostra para a gente alguns buracos no sistema financeiro como um todo, né? Então, inclusive, joga luz para o que ela falou sobre a questão das informações que são entendidas de formas erradas, né? E se a gente for jogar no conjunto, né, de outros bancos digitais, outras instituições financeiras, quando um banco com a magnitude do Master, que aí tem todo aquele seu conglomerado, que pega o Bank, eles acabam quebrando, você gera uma desconfiança. Porque nem todo mundo, não somente tem o acesso, mas também a expertise de, por que aconteceu isso? Fazer leitura. De fazer essa leitura, de entender, de buscar essa informação. E aí a pessoa vai para a internet, aí vê um boca de sacola falando alguma coisa do tipo, tira seu dinheiro do banco tal. Como se o fato dele ser apenas digital já garantisse que ele está quebrando também. E não é bem assim. Então, tem essa questão da irresponsabilidade também da influência, né? Existem vários criadores de conteúdo hoje que não se importam, de fato, com o impacto da sua influência, com o que aquilo vai gerar. E você pode, inclusive, assim como ela bem mostrou para a gente, essa ideia de que o dinheiro, eu defendo que o dinheiro ele não é uma finalidade. O dinheiro ele é um instrumento. O dinheiro ele compra coisas, prazeres,
sentimentos, paz. Então, aquilo hoje, né, a segunda maior causa hoje no Brasil de pessoas tirando a sua vida é financeira, só está perdendo para o chifre. Então, a gente está falando de uma coisa que, querendo ou não, afeta a realidade das pessoas. Ansiedade, depressão, pessoa, gastrite e por aí vai. Burnout, tá na moda? Burnout. E assim, a pessoa não tem burnout só porque, porque o chefe está cobrando, está pedindo reunião de alinhamento às 5 da tarde de uma sexta-feira. Não, é porque se ele não estiver nessa reunião de sexta-feira, ele perde o emprego dele. Aí como é que ele vai pagar? Né? Sabe? Como é que ele vai pagar as contas? Como é que ele vai sobreviver em relação a isso? Então, quando você tem uma dimensão como o caso do Banco Master, primeiro, você enfraquece o sistema financeiro porque fica todo mundo receoso. A questão do FGC, que é uma instituição que vai ter que fazer esse ressarcimento, né, para quem tinha dinheiro investido. Fundo Garantidor de Crédito. Fundo Garantidor de Crédito, né? Para que serve isso? O Fundo Garantidor de Crédito, ele vira e fala, olha, se tu botar dinheiro em tal instituição, até 250 mil, eu asseguro para você se der algum BO. Que foi o caso do Banco Master e do Will. Só que o Banco Will, o Will Bank e o Master, eles são do mesmo conglomerado. Então, se você tinha dinheiro nos dois, até 250 no conglomerado. Putz. Então, você precisa ter ali nessa questão. E esse cara que tinha 5 milhões lá? E aí, morreu o dinheiro dele? Nunca mais vai ver? Então, algumas pessoas estão falando por aí que perdeu dinheiro, mas não é bem assim que funciona, né? O cenário é pessimista, só que também não é 100% uma regra. Por exemplo, se você tem até 250 mil, você vai ter aquele valor ali garantido, retorna para você de uma forma quase que automática. Agora, o restante, você precisa entrar com seus direitos e tudo mais, só que você não tem nenhuma garantia de que aquilo vai entrar com a mesma velocidade do FGC. Então, existem casos, por exemplo, de durarem 5, 10 anos. Porque o banco precisa se reestruturar para poder pagar. E aí, assim, você pode esperar, vai passar 7 eclipses na tua vida e você ainda não vai ver talvez aquilo. Mas não é algo que você pode, por exemplo, afirmar que, não, acabou para você. Só que como é o maior saque do FGC da história. Então, isso mostra para a gente, inclusive, que a gente tem um limite para dar problema no sistema financeiro. Se a gente quebra um banco gigante, sai todo mundo no prejuízo. Então, é preciso tomar cuidado também com essa própria informação, do tipo, tá, deu problema ali, mas deu problema por quê? Os outros estão também com esse tipo de problema? Sim. E aí que começam essas especulações por aí, né? E complicado. Você tinha um dinheirinho lá? Não. Ah, gente, tinha que falar que tinha. Para engajar, né? Pra engajar. Ô, André, você trouxe uma informação pra gente de que o Banco Inter foi o pioneiro em banco digital, Sim. né? Isso na nossa geração, o banco digital, é uma coisa ótima, porque a gente já está muito acostumado. Pra gente, o banco físico é uma coisa tão retrógrada que ninguém vai mais. Agora, como vocês conseguem pegar isso e falar pro meu pai que o banco digital é muito melhor, que ele não precisa ir lá na agência para pagar uma conta de luz? Como que vocês conseguem conversar com esse público que está acostumado de ir na agência, conversar com o gerente e trazer ele para vocês? É possível? Vocês estão fazendo esse trabalho? Olha, é mais fácil falar com as gerações que estão aí, que estão vindo. Com certeza é muito mais fácil. Mas os dados mostram para a gente que já não tem mais tanta preocupação de que banco digital vai quebrar, no sentido de os bancos digitais estão aí há muitos anos, né? A gente foi o primeiro banco digital, depois vieram todos os outros, e são vários, né? E o que a gente vê muito é quem tem já uma conta numa grande instituição, nos incumbentes que a gente fala, nas grandes marcas, todos grandes que vocês conhecem, que tem muitos anos. Você não pode falar, né? Não posso falar. Mas você sabe qual Quando vai abrir uma segunda conta para algum outro motivo, que também tem outras milhões de coisas para o que o Inter poderia ser usado, Global Account, a gente tem o maior marketplace dentro do nosso app, enfim, posso contar um pouco a história do Inter. Tem agências nos Estados Unidos, né? A gente está expandindo, né? A gente está internacionalizando. Isso, fora. Mas não, a gente não vai ter agência lá física também. Então, só vai poder abrir uma conta lá. Sim. Investimento, então, o fato é que quando né, as pessoas que têm mais idade já têm conta em algum incumbente, ele pode tranquilamente abrir uma segunda conta e normalmente ele vai abrir uma segunda conta num digital para ter essa diversificação de experiência. Então, e tem outros apps, acho que falando de tecnologia, grandes marcas, não porque eu vim do iFood, mas tem outras tecnologias digitais que
funcionam muito bem e são muito redondas, que naturalmente meu pai, o seu pai, né, pessoas que têm um pouco mais de idade, já estão mais acostumados com essa interação com plataformas digitais. Então, eu diria que tem essa faixa etária que já usa a tecnologia muito mais do que a gente, não só no financeiro, e segundo, que o Inter pode ser um complemento de muitas outras coisas que ele tem no incumbente. Entendi. Então, tranquilamente, a gente consegue, hoje não tenho, sim, nosso público hoje, a nossa base é mais jovem, você tem toda a razão na percepção, mas a gente tem uma parcela de pessoas mais velhas e que acabam usando para um ou outro produto e complementa com o que eles fazem no incumbente, tá tudo bem. Entendi. E que responsa, hein? Vocês apostarem em ser o primeiro banco digital. Cara, para mim isso é muito louco, você ser o primeiro. Muito. Porque assim, hoje a gente já está acostumado. Faz uns 12, 14 anos, mais ou menos. E a gente foi o primeiro banco digital. Antes do original? Nossa, eu não sei quando foi o original. Mas a gente foi o primeiro, a gente foi lá no Banco Central, né? Enfim, o João Vitor abriu esse caminho. Menin, que é o CEO do banco, dono do banco, enfim, que abriu esse caminho. E hoje, até acho que contando um pouquinho do Inter, a gente se enxerga mais como um banco digital 3.0, uma evolução dos bancos digitais, porque muito mais do que banco digital, hoje o Inter, a gente tem mais de 180 produtos. 7 verticais, você consegue fazer tudo que você quiser dentro do app do Inter. O que é tudo que você quiser? Você consegue fazer tudo, desde tudo que tem a ver com financeiro, um Pix, transferência, cartão de crédito, enfim. Empréstimo, tudo que você pode imaginar do financeiro. A gente foi o primeiro marketplace, então você consegue comprar basicamente tudo que você quiser dentro do app, então, eletrodoméstico, então, mobiliar sua casa, toda a parte de viagens, enfim, então a gente tem um marketplace gigantesco. A plataforma de investimentos super robusta, super conhecida no mercado, de muita confiança, então, muitas opções financeiras ali. Você consegue pedir até um iFood dentro do app, para você ter uma ideia. Então, a gente se enxerga como uma evolução, uma plataforma, por isso que a gente se chama hoje Super App Financeiro. Então, Super App da sua vida financeira, porque não faz mais sentido a gente se chamar de banco. Tanto que se você vê toda a comunicação, há mais de 5 anos, mais ou menos, que a gente tirou o nome de banco da nossa assinatura e a gente se chama de Inter, porque não faz mais sentido se chamar de banco. Mas, por conta de tudo isso que a gente oferece. Então, hoje é a solução mais completa do mercado, pensando em verticais e pensando até numa evolução de posicionamento de marca. A nossa visão é de se consolidar até como uma lifestyle brand, porque, de fato, você consegue fazer tudo que passa por dinheiro lá dentro, que não é só o financeiro bancário, e sim tudo que é possível fazer na sua vida. Um pouco da visão do João, quando a gente começou a montar essa plataforma, é que você consegue acordar e dormir praticamente fazendo tudo dentro do Super App. Você consegue pedir um Uber, tudo. Obviamente te leva para o app do Uber, mas você consegue fazer tudo pela plataforma. Então, tem bastante potencial aí, tem muito potencial. É uma visão bem grandiosa, bem inovadora. Ô, Presley, e você como estudioso desse mercado e desse consumidor, o consumidor, ele está preparado para utilizar tudo isso no aplicativo? Cara, eu acho que sim, porque a gente está o tempo inteiro com telas, né? Até pouco tempo atrás a gente, sei lá, a minha avó não sabia o que era celular. Hoje ela tá mandando gif de bom dia todo dia pra gente. O tempo todo, né? O tempo inteiro, né? Videozinho de gatinho, inteligência artificial agora tá bombando. Então, assim, eu acho que você tem essa adesão e plataformas intuitivas acabam também atraindo, porque até na questão dos investimentos, né? A nomenclatura hoje faz uma diferença gigantesca. Sim. Você tem ali siglas, né? Então, eu vou investir no CDB, no RB, papapá. Aí você vem uma instituição e fala, você vai colocar aqui na tua caixinha, no teu cofrinho, no teu porquinho, papapá. Então, fica tudo mais simples, justamente para a população como um todo receber isso. Eu acho que, no geral, todo mundo acaba ganhando, né? Quando você tem essa democratização, de fato. Ótimo. A gente vai para o break agora. Você que está acompanhando a gente aqui no digital, você vai ficar com um vídeo do Presley explicando a nova lei de aluguel. Xiii. Aí daqui a pouco a gente volta e vamos falar sobre muito mais coisas.
Até já. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais. Então, já me segue por aqui. Saiu uma nova lei através da reforma tributária que faz com que os impostos sobre aluguel possam chegar até 44%. Só que existem uns pormenores. Mente se você fizer algo que eu chamaria carinhosamente de burrice financeira. O brasileiro, quando consegue um dinheirinho, que ele faz? Compra casa. Daí ele tá morando na casa que depois ele quer fazer? Comprar outra casa. Ah, vai morar em todas as casas? Não, mas ele quer fazer com que aquilo se torne um investimento. Isso vai gerar uma renda quando você coloca para alugar, seja em caráter temporário ou alugar com uma estadia maior. São todas as pessoas, são todos os imóveis. O que muda? Primeiro, não muda quase que nada para você que tem, sei lá, tipo a sua casa que você aluga, você que usa aplicativo de acomodação e coisas do gênero. Por quê? Primeiro que existem umas características que precisam ser cumpridas. O primeiro ali, que eu acho que já corta uma caralhada de gente, você ter uma renda advinda desses aluguéis de R$20 mil por mês ou o equivalente a R$240 mil por ano. Quantas pessoas que tu conhece que recebe esse tanto aí com aluguel? Eu acredito que não seja muito. Além disso, tem que ter mais de 3 imóveis alugados e a locação tem que ser de até 90 dias. E isso está acontecendo justamente porque se tornou um mercado que, inclusive, interfere fortemente na especulação imobiliária. As pessoas deixam de alugar, por exemplo, para famílias, para poder fazer esses aluguéis por temporadas que rende, sim, muito dinheiro. E por conta dessa característica, deixou-se de entender como aluguel para serviço de hotelaria, tal qual hotel, pousada e coisas do gênero. E o que diferencia uma modalidade da outra é basicamente a quantidade de dias. Passou de 90 dias, locação residencial. Abaixo, serviço de hospedagem. Ô, Presley, mas 44% é muito, concordo com você. Mas esses 44% é no cenário mais pessimista possível. A gente está levando em consideração que você tem o imposto de renda, que pode chegar até 27% em alguns casos, e o imposto, obviamente, sobre esse tipo de serviço. A saída mais inteligente, então, é você abrir uma empresa no sentido de lucro presumido, que aí fica entre 12% a 15% de imposto sobre esse valor desse aluguel, tal qual qualquer outro prestador de serviço que tem que abrir um MEI para poder emitir nota fiscal. Quem diria que você tem um negócio de aluguel faria você se portar como um negócio de aluguel? Ah, mas o preço das coisas pode aumentar? Sim. Pode. Será que todas as pessoas que têm casa, por exemplo, nesses aplicativos, têm mais de 3 imóveis alugados? Será que todos eles recebem mais de 20 mil por mês? Eles também não podem subir muito o preço, porque na economia a gente sabe que existe um teto ali, porque senão a concorrência vem. Então o repasse não é automático. Então também é preciso levar isso em consideração. Salve esse vídeo para você assistir depois, compartilha com aquela pessoa que pode ter ficado na dúvida sobre essa notícia e comenta aqui aquilo que você acha. Beijo no teu coração e até a próxima. É isso aí, REC Lovers. Estamos de volta com o REC na Nova Brasil. Hoje recebendo o Presley Vasconcelos, que é economista influenciador, e a Andrea Nociolini, que é diretora de branding do Inter. Que dá um super match, né? É total, né? Dá um super match. E você sabe que eu já tive uma estratégia aqui para vocês se juntarem? O que acontece? Hoje em dia no Brasil, as pessoas estão bem calacradas, não estão financeiramente, infelizmente. Sim. A gente podia fazer um reality show, claro que eu como uma porcentagem, né? Que eu não jogo ideia assim. Não é assim também, né? Não é assim, né? A gente podia fazer um reality show, a gente coloca 10 pessoas encalacradas, mas bem encalacrada, com apoio do Inter. Numa ilha. E você vai ajudar essas pessoas a saírem do encalacramento. A primeira pessoa que conseguir ganha, sei lá, 1 milhão do Inter. Ah, tá. Não, um milhão a mais, 1 milhão a mais. Não, uns quentinho já resolve. Não é só com a sua mentoria ali, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, para de gastar. Não é? Eu achei promissor. Eu acho que valia. Eu acho que tem calma. Quando acho acabar que aqui, a gente vai falar sobre isso. Olha minha porcentagem. Só os e-mails sendo trocados daqui a pouco. Agora, para falar em porcentagem, quando você começou a gravar vídeo para a internet e que você começou a ter notoriedade sobre o que você estava falando, as marcas começaram a se aproximar de você e isso é super comum, né? Você lembra qual foi a primeira marca que falou, opa, eu gostei desse cara, gostei do que ele está falando, e quais marcas hoje você está trabalhando? Olha, a primeira marca, que foi o primeiro momento em que eu tive noção de que aquilo que eu estava fazendo... O Tigrinho. Exatamente. Que legal. No caso, foi uma pizzaria do lugar onde eu morava. Ai, que legal. E ele falou assim, eu posso te mandar uma pizza? Aí você só faz um story falando se você gostou ou não. Eu falei, puta merda, eu posso transformar isso em pizza e dinheiro. Que ano foi isso? Olha, eu acho que foi 2020, ou o finalzinho de 2019 ali.
E aí, desde então, eu comecei a criar conteúdo de uma forma mais constante. Como eu falei, né, a ideia de trazer conteúdo do lado financeiro, da economia e tudo mais para dentro das redes sociais, não era nem só para me resumir a isso. Eu queria trabalhar de uma forma meio que 360, não somente na publicidade, como também na questão de infoprodutos, eventos, palestras. E eu fui criando, desde então, esse ecossistema para chegar, né, no caso, hoje. E as marcas começaram a me procurar lá atrás, e é muito, né, meio que automático, as marcas do ramo financeiro. Só que eu tenho algumas questões com o mercado financeiro como um todo, que alguma coisa ali ou outra eu não concordo. Então, assim, não é só porque vai me pagar um cachê alto que eu vou falar sobre tal produto que eu sei que vai ferrar com a minha audiência. Então, eu começava, na época, a ter que rejeitar, por exemplo, questões, sei lá, consórcio. Para mim não rola. Por mais que queiram pagar muito, para mim não rola. Então, a ideia seria, olha, beleza, eu tenho aqui... Você não acredita no produto consórcio? Não acredito. Prefiro tigrinho. E aí... Eu ouvi, foi baixinho, mas eu ouvi. E aí, o que acontece? Quando a gente está falando sobre o ramo financeiro, eu acabei tendo essa resistência. E eu falei, cara, eu preciso direcionar também para um outro lado. Eu não posso ficar só nisso por eu não acreditar e porque eu também queria ser um pouco mais do que isso. E eu falei, olha, foi o ponto que eu acho que eu comecei a trabalhar de uma forma diferenciada, que foi entender que as marcas, no final do dia, elas não queriam saber de engajamento. Elas queriam saber do quanto de retorno financeiro que teria no final do dia. E eu acho que o maior ponto, assim, para mim, foi entender que a minha audiência é o interessante para a marca como um todo. E as marcas, elas começaram a me entender de determinado momento, não como uma pessoa que fala de economia, mas como uma pessoa que fala de economia e que tem uma comunidade que é extremamente plural. Eu tenho pessoas de 20, 30, 40 anos. Então, eu acabei, por exemplo, não fechando mais com marca somente de ramo financeiro. Eu já fechei com coisa de pet, porque eu tenho um cachorro maravilhoso. Inclusive, pode falar as marcas, viu? Porque aqui é o lugar que você pode falar essas marcas. É que eu vou esquecendo, eu vou lembrando. Por exemplo, Pet Love, já trabalhei com a Pets e tudo mais. Já trabalhei desde empresas de cerveja, tipo Heineken, já trabalhei com Nescafé, coisas que não são do óbvio. Que legal. Justamente por isso, porque eu falei, cara, a minha audiência... E foi uma briga danada no começo. Porque quando eu comecei a entender que, olha, beleza, se você confiar em mim, eu vou te mostrar que dá resultado. E aí eu saí desse campo do ramo financeiro e mostrei, olha só, a minha galera que me segue aqui, eles também têm pet, eles também tomam cerveja, eles também vão a festivais, eles também gostam de, sei lá, streaming. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ter essa base de dados para mostrar, olha, dá resultado. Não é só porque eu falo de economia ou de finanças que necessariamente eu sou esse cara para esse tipo. Naquela bolha, né? E aí eu comecei até, inclusive, a falar sobre isso com as pessoas. Olha, com meus colegas, em palestras, em eventos, falando sobre criação de conteúdo, justamente sobre isso, que a gente precisa entender que a nossa audiência, que é o que interessa de fato. A marca, ela não está interessada no Presley, ela está interessada em quem está na comunidade dele. Então, a marca quer saber, no final das contas, será que vai dar fit com essa galera? É a mesma coisa quando você pega, por exemplo, sei lá, aquelas pessoas, já não vou citar um exemplo específico, mas, sei lá, aquela mulher que é muito bonita e o conteúdo dela é simplesmente ser bonita. A audiência dela, majoritariamente, vai ser masculina, porque a galera quer ver, quer e tudo mais. Então, talvez para aquela influenciadora, por mais que ela em si seja a cara da maquiagem, a cara do suplemento e tudo mais, ela não vai vender porque a audiência dela não consome maquiagem. Então, a partir do momento que eu consegui identificar isso e trazer esses dados, eu consegui entrar dentro de outros mercados que me possibilitaram diversificar mais e não me colocar... Eu não vou usar a palavra refém, mas não me colocar à disposição 100% do sistema financeiro. Até para me dar essa liberdade de chegar e falar, não concordo sobre essa questão, então não vou aceitar dessa forma. Obrigada. Exatamente. Muito legal. André, o branding deixou de ser só identidade visual e passou a ser narrativa e cultura. Como é que isso funciona na prática, por exemplo, dentro do Inter? Eu vou até só conectar com uma coisa que ele falou, que eu concordo plenamente. Até dei uma entrevista outro dia que saiu, o headline foi deixa o criador criar.
porque eu acho que realmente, assim, quando você pensa aí, falando um pouquinho, conectando com a sua pergunta, hoje está muito nas conversas, né? Então, deixou de ser aquela comunicação estática que você vê na rua, na TV ou até no digital, como uma comunicação de uma via única. Então, isso a gente já sabe faz algum tempo que são sobre as conversas. E conteúdo tem um papel super relevante nisso. E aí, acho que eu vou dar um exemplo da última campanha que a gente colocou no ar, agora que passou, que era justamente um pouco do que eu falei no começo da entrevista, de como você fala sobre dinheiro de uma forma leve, divertida, fluida, que é o jeito que o brasileiro fala. Então, a gente trouxe alguns personagens, depois a gente entrou nessas conversas, onde tinha a sereia que ficou a ver navios, que não conseguiu viajar, ou o fazendeiro que tirava leite de pedra, ou agora o último foi o mão de vaca. E assim, tudo isso é um jeito muito... muito e de como as pessoas falam. Ninguém fala, eu estou com dívida. A pessoa fala, estou enrolado nas contas, né? Ou estou tirando leite de pedra, mais do que tá difícil o dia a dia. Então, muito no social listening, então a gente foi buscar muito como o brasileiro falava disso, sabendo que é um tabu, sabendo que falar de dinheiro não é fácil, e a gente trouxe essa linguagem super próxima e muito do jeito que o brasileiro realmente se expressa. E os resultados foram incríveis. Acho que, principalmente esse ano, a gente vê a evolução da marca, da força da marca e das conversas nas redes sociais, mas esses últimos personagens e essas conversas que, de fato, as pessoas se identificam com aquilo. Então, a fórmula, para mim, hoje, do branding, da conversa com o consumidor, é, primeiro, falar a língua que eles falam, principalmente de um tema como esse, e, segundo, trazer as pessoas para a conversa. Então, a gente até trouxe uma promoção do Mão de Vaca, que cada um contava a sua história porque todo mundo tem alguma coisinha de ser mão de vaca, né? Ah, não vou tomar o cafezinho na hora do almoço no restaurante porque já tem café no escritório. Ou cada história, assim, tem todas as histórias muito engraçadas e muito divertidas, porque cada um usa o dinheiro do jeito que quer, claro, de forma inteligente para conseguir realizar o sonho que quer. Então, tá tudo bem ser mão de vaca. Então, acho até que a gente foi meio ousado nesse formato, porque é um ousado que... será que é ruim ser chamado de mão de vaca? Porque poderia ser lido como pejorativo. A vaca podia ficar chateada. A vaca podia ficar chateada. Foi um sucesso, por quê? Só funciona quando as pessoas se identificam com aquele jeito de falar e com algum tipo de identificação. É vida real, foi vida real. Todo mundo tirando sarro do outro, por que era mão de vaca, quem era mão de vaca, de que jeito... Foi um sucesso. E como que você é mão de vaca? Nossa, gente, eu sou muito... Eu preciso contar que eu sou muito mão de vaca numa coisa. Eu adoro comer, mas eu não faço questão de ir num restaurante gastar muito. Na hora do almoço, na Faria Lima, momento trabalho corp, tá acabando meu ticket, começa a trazer marmita. Esquentar no micro-ondas, assim, sem nenhum problema. Pra quê? Para fazer o que de fato vai fazer a diferença na minha vida, que eu gosto. O que eu gosto? Acho que tem duas coisas. Primeiro, viajar, lógico, com a minha família, com os meus filhos. E segundo, eu gosto de moda, gosto de estar cada dia com uma roupa diferente. Hoje eu estou de laranja para prestigiar o Inter. Você gasta 30 mil numa bolsa da Balenciaga? Não, isso não é para isso. Mas eu gosto de... Cadê sua bolsa? Deixa eu averiguar aqui. Uma mochila de computador ali, que eu ganhei da minha irmã, by the way. Mas é isso, tá tudo bem ser mão de vaca se for em prol do que te faz feliz. Então, foi tão certeiro isso. Então, é isso. Assim, como é que a gente entra... Você só é relevante como marca quando você entra na conversa e na vida real das pessoas. Pedro, e você? O que você... Onde você é mais mão de vaca e onde você se permite luxar? Olha, mão de vaca, eu sou muito... Eu já sou o contrário, eu detesto comprar roupa. Você quer me ver com ódio, é falar assim... Bora para um shopping? Nó! Até um Boticário, um negócio mais... Eu não gosto. Então, para mim, assim, eu não esquento muito a cabeça e comprar... Lógico, né? Sempre a gente gosta de algo que seja de qualidade e tudo mais. Então, eu vou mais pela qualidade, mas não necessariamente gastar muito. Agora, eu sou já o oposto. Comigo é com comida e tem que ser comida boa. Aí eu não esquento a cabeça de pagar caro. Agora, quer me ver puto é gastar dinheiro com comida ruim. Aí isso você acaba com o meu dia. Você é taurino? Não, pior que não. Mas eu tenho esse negócio, tipo, eu gosto de comprar comida. Eu não esquento de pagar acima do preço ou ir num lugar, tá?
mas que ela seja gostosa. Aí você tem aquela experiência. Agora, quando você come, aí você chega com aquela comida fria. Demora, sem sal, o arroz duro. Aí você fala, não é possível. Aí, nesse caso, eu reclamo. Dá uma chateada. Eu não ligo muito, eu também sou como você, André, eu não me preocupo em ter aquela experiência gastronômica que eu vou pagar R$1.000. Não sou muito fã, mas também não gosto de comer o arroz duro, né? Prefiro não comer o arroz, então. Agora, deixa eu falar uma coisa, e essa questão eu vou trazer para vocês dois. Muito das pessoas, desse almejar ter muito dinheiro, eu acho que vem das redes sociais, que as pessoas cada vez mostram mais status, mostram muita ostentação. E muito se fala sobre o tigrinho e pouco se fala sobre a rifa. Que as pessoas hoje em dia estão rifando até a avó. Pega uma velha aqui, ó, fala 50 centavos, você leva essa velha para casa. E você vê que não é uma coisa criteriosa, né? Que, assim, todo mundo hoje em dia fala, a rifa é legalizada. Existe rifa legalizada no Brasil? É legal estar fazendo isso? Porque eu acho que as pessoas estão tão desesperadas querendo pagar conta, ter dinheiro, complementar a renda, que acabam indo para casa de aposta e comprando essas rifas, que geralmente é tipo, 90 centavos, você compra bilhete. É uma enganação, não é? Sim, 100%. É que é um conjunto de fatores que fez com que essas empresas se dissipassem no Brasil igual praga, sabe? Você tem uma população que é extremamente carente, não somente da questão da educação, mas a questão financeira como um todo. E você tem uma promessa de ganho rápido. Porque nunca é uma coisa do tipo, você coloca o seu R$10 aqui, joga, e aí daqui um ano você vai saber se você ganhou ou não o jogo. É na hora. E automaticamente essas empresas também sabem mexer com os nossos instintos e com o nosso mental. Então, automaticamente, você tem ali aquela questão do ciclo do vício mesmo, sabe? Você aposta, você ganha um pouquinho, você fica felizinho, aí depois ali você perde um pouco mais, mas você fala, não, eu tenho que tentar de novo. E aí você, na hora que você vê, você está ali, tipo, devendo, sei lá, o seu cartão de crédito está extremamente estourado, você está tendo que vender sua casa e tudo mais. E aí que entra também essa questão do papel dos influenciadores. Porque os influenciadores que utilizam e que divulgam muito sobre isso, tem o seu público ali, C, D e E, que é o público que essas empresas acabam também focando nelas. Justamente porque não somente são pessoas que estão vulneráveis na questão socioeconômica, quanto também de entendimento. Então, é muito comum você observar essas pessoas jogando no dia a dia, porque é simples. É fácil. E é uma promessa que vem de, olha... E aí vem com aquela porcaria daqueles logos, jogue com responsabilidade. Como se isso fosse fazer aquela pessoa realmente rever do tipo, pô, será que não é melhor eu deixar de fazer isso? E me deixar isenta da culpa, né? Porque isso, para mim, eu acho que é a maior covardia que existe. E aí, desde grande emissora até influenciador, para mim, tudo está no mesmo balaio. Porque eu acho que só você utilizar esse slogan, colocar uma tarja embaixo, isso para mim é a maior covardia que existe, principalmente quando a gente está falando de uma grande quantidade de pessoas hoje no Brasil que está endividada, sobretudo com questões envolvendo a aposta. E não é nem, desculpa te cortar, e não é nem sobre questões envolvendo somente o endividamento local, porque o problema ultrapassa o financeiro. É um problema que também envolve a questão da saúde. As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão tendo que vender seus imóveis e está tudo liberado. Você falou da rifa, é a mesma história. A pessoa vai colocando R$1 ali com aquela proposta, com aquela premissa de ter um retorno. Isso, para mim, é uma das maiores covardias com pessoas que você... E você faz um Pix para a pessoa, uma rifa de R$1 milhão, R$100 mil. Mas como que isso pode ser legalizado? E aí, quem legalizou? É legalizado porque move-se grande quantidade de dinheiro por trás. Se você observar, tem evento, esporte, emissoras... festivais. Eu poderia passar o dia inteiro aqui falando contigo sobre esses locais. Eu estou tirando aqui a Betano, que é uma empresa. Não só ela. Mas, tipo assim, eu sou uma influenciadora. E aí, eu, do nada, crio uma rifa com os meus seguidores e falo assim, gente, ó, tem uma rifa aqui, R$100 mil, eu vou fazer um Pix para você. Mas porque configura uma espécie de sorteio. Então, basta pegar lá... E aí que tá, né? A gente acaba evoluindo... Basta pegar o quê? Oi? Você falou assim, configura uma espécie de sorteio. Basta ela pegar e colocar, por exemplo, numa caixa da vida e tá lá. Como se fosse um sorteio. Tal qual, sei lá, o supermercado, como o supermercado vai fazer o sorteio de uma bicicleta, de um carro. É possível. E aí que está o problema da atualização dos meios, né? Nós estamos na era digital, só que muita da nossa legislação é da época da televisão, é da época do folheto. Então, enquanto você não atualiza isso, você abre uma brecha danada para as pessoas caírem nessas mutretas.
Então, para mim, eu acho que é muito perigoso, sabe? E o papel do influenciador nesse segmento como um todo, eu acho que é crucial, e ele também deveria responder sobre isso, porque não é justo a pessoa... E eu falo isso... A pessoa acreditou nele, né? Confiou nele. Porque a credibilidade que está em jogo, né? E eu falo isso de uma pessoa que lá no comecinho, eu recebi muita... eu acho que é ainda mais cara de pau eles usarem a justificativa de que é uma possibilidade de ganho. Eu já recebi falando que poderia ser um investimento. E não é. Casa de aposta não é investimento. Muito pelo contrário. A matemática... E assim, o jogo de azar, se eu fazer... Tanto é que nem chama jogo de sorte, é jogo de azar. Né? Se eu fizer com você aqui um poupar, é jogo de azar. Aquilo dali é jogo de perda. Porque não tem como você ganhar na matemática. Então, existem várias pessoas já mostrando matematicamente exatamente isso. Você pode ficar jogando a sua vida inteira, uma hora você vai perder. E a indução ali daquele mental é justamente por isso, para fazer você continuamente estar ali, porque aquela pessoa que ganha um salário mínimo, está toda ferrada da vida, ela não tem mais perspectiva. Ela não consegue, às vezes, ver uma melhoria no trabalho, na sociedade como um todo, e aí o que ela faz? É a sorte. Eu vou tentar pela sorte. Qual que é o percentual da inadimplência no Brasil, você sabe? Hoje está na faixa de 78, tipo, a cada 10 brasileiros, aproximadamente 8 estão endividados. Nossa. Ô, André, 78% de inadimplentes, 78% de endividados. É um percentual muito grande. Existe um trabalho que se possa fazer, por exemplo, no Inter, para tentar acessar essas pessoas, resgatar essas pessoas? Existe essa, ou não, deixa para o governo, cada um com o seu problema? Não, na verdade, a gente tem formas de incentivar o cliente a pagar, enfim, a gente tem nossos processos ali, mas eu acho que falando um pouco do que ele estava falando de caso de aposta e tal, claro. O nosso posicionamento é vida financeira inteligente, que é usar o dinheiro da forma mais inteligente e saudável para você ter uma vida saudável, né? E eu acho que muito do que eu falei, o próprio Super App, ele te ajuda nessa jornada através de proposições e informação que, inclusive, a gente tem trabalhado bastante com hiperpersonalização, que é um app para cada pessoa. Se a gente abrir aqui, todos nós fôssemos clientes do Inter e todos nós abríssemos o app, ia ser um diferente para cada um, que é o que a gente vem evoluindo muito na tecnologia, que é personalizar a experiência. Personalizar a experiência e a vida financeira de cada um. Então, quando você fala se tem como ajudar, o que tem como ajudar é que através de dados, que é a beleza de ser um app com a tecnologia que a gente tem, que é muito diferenciada, é conseguir ler o momento financeiro de cada um e guiá-lo através de alternativas onde o banco pode ajudar, né, ou a instituição financeira pode ajudar, e informação, acho que conteúdo que consiga guiá-lo. E, de novo, primeira informação que eu te dei no começo da entrevista, 90% dos brasileiros ainda sentem que precisam entender mais do universo financeiro. Então, se sentem ainda na corda bamba. Então, por mais que tenha muita informação disponível, parece que ainda é uma sensação de que precisa entender mais, precisa conhecer mais. E esse desconhecido, também a gente viu na pesquisa, é o que faz as pessoas se enrolarem. Então também não consegue, não entende, não sabe direito, não pode parar para entender. E aí entra no automático e tem a consciência de que se entendesse mais, a vida seria mais saudável. Mas como não entende, também não tem tempo para entender, é uma bola de neve. Então... E você enxerga o marketing de influência como parceiro para resolver esse problema? Só para entender qual é o tamanho do marketing de influência, por exemplo, na sua comunicação. Sim, super. A gente tem vários parceiros, vários influenciadores, enfim, conteúdo aí. Lógico, acho que a escolha de cada um tem um olhar profundo de não tomar parte de nada, né? A gente chama de um sanity check, né? De entender a reputação dele, né? Eu acho que um pouco de como a comunidade funciona. Então, aí tem quanto didático, carisma, quanto alinhado ele está com essa visão de vida financeira inteligente. Então, a escolha de cada influenciador cada vez mais automática, porque a gente tem feito cada vez mais marketing de influência e devemos fazer mais esse ano. É um pouco do que eu falei também da marca que entra na vida das pessoas. É através do marketing de influência que essa conversa, esse conteúdo que a gente acredita que o segmento precisa e que a marca vem acreditando muito. Então, sim, a gente acredita bastante nessa frente,
tem esse perigo do que o influenciador vai falar, porque ao mesmo tempo também é uma coisa, se a gente pensa na comunicação lá atrás, que você gravava um filme, colocava o out of home, né, na rua, estava pronto. Não, hoje você coloca a conversa na rua, está só começando, e como é que liderar essa conversa e responder o que está sendo dito ali. Mas a gente acredita que essa é a fórmula mais vencedora hoje para uma marca se comunicar com seus clientes, é através de conteúdo, de conversa, e vai tomar cada vez mais corpo para a gente esse ano. Então tá, eu vou pedir uma gentileza para vocês dois. Dinheiro? Isso é no final do programa, não era para me constranger aqui na frente dessas pessoas maravilhosas. O Pix é depois da foto. Tudo bem, só para não esquecer. Não, lógico que não, imagina. Olha, isso aí dá muito caldo. Tem muita gente que está assistindo a gente que está encalacrado. E é possível sair desse encalacramento, né? Não é possível? Sim, é possível, claro. Então, eu queria que vocês, assim, sei lá, dessem uma dica para uma pessoa que está enrolada, ou então para uma pessoa que está pensando em investir um dinheiro, mas não sabe onde colocar, não sabe onde começar. O que ela pode fazer? Qual pode ser o primeiro passo para ela ter uma vida saudável financeira? @eupresley. Pronto, resolvido. É aí. Aí eu caminho. Mas você vende curso? Não, também, sim. Tem toda essa questão, né? A gente trabalha sempre com a parte do educacional, porque, não somente por ter vindo da área acadêmica, eu confio muito na ideia de que você precisa educar a população. Então, não é uma indicação, né? Do tipo, investe em tal local, porque para você lidar com dinheiro, você tem que lidar dentro do contexto econômico, que varia muito. Então, ele Varia ou vareia? Variação. Tá. Ele vai fazer todos esses entornos, né? Então, é um momento de alta de inflação, alta de juros, baixa. Então, a pessoa, quando ela está munida dessas informações e entende minimamente o que vai fazer... E é possível entender. Se você não souber nada, é possível você começar a entender. Super simples. Inclusive, é uma das coisas que eu mais recebo, graças a Deus, nas minhas redes, é isso. As pessoas falando, nossa, agora sim, sei lá, anos eu não estava entendendo sobre isso de economia, agora você explicou e eu consigo entender. Porque a partir do momento em que você tem essa informação, você consegue se educar sobre esse ecossistema, tu começa a perceber que dentro da tua realidade, você pode optar por isso ou por aquilo lá. Então, como você tocou na questão do endividamento, eu acho que o principal é a pessoa entender o porquê que ela se endividou. Porque existem pesquisas hoje que mostram que a pessoa, quando ela está com o nome sujo, depois, ela limpa hoje, daqui 3 meses, ela suja de novo. Por quê? Porque ela resolveu um boleto que estava chegando para ela. Ela não resolveu uma causa. Então, muitas das vezes, é aquele problema de não ter uma reserva de emergência, ou por estar emprestando um cartão de crédito para quem não deve, ou por não estar colocando o seu dinheiro de uma forma inteligente e talvez está indo tudo para um lugar, está indo tudo... Então, primeiro, é entender de onde está vindo isso e qual é a motivação por trás. Porque eu defendo muito a questão de que o dinheiro, como eu falei, ele é uma ferramenta, mas ele é muito do nosso emocional, do nosso psicológico. Então, não tem como a gente desassociar. Então, se porventura eu estou passando por um processo, sei lá, estou triste, terminei um relacionamento, alguma coisa assim, se um dos meus gatilhos é comida, é compra, é beber, é sair, eu vou para esse lugar e vou gastar muito. Então, não adianta eu ficar tentando quitar essas dívidas que eu vou, porque meu problema é na psicóloga, para resolver esse buraco que ficou de outro lado. Então, acho que o principal, quando a gente está falando de endividamento hoje no Brasil, é entender qual é o processo. Será que é porque você está vivendo com um estilo acima daquilo que o teu salário comporta? Será que é porque você, às vezes, está usando um cartão de crédito que não está fazendo sentido para você porque está gerando muitos juros? Ou será que é porque você financiou uma casa que não era aquele momento para você? Ou você está pagando muito caro? Então, acho que a primeira coisa para você resolver... Detectar isso, né? Oi? Detectar isso. A partir do momento que você entende isso, você consegue desenhar uma estratégia do que fazer a respeito. Porque não existe uma bala de prata que vai servir para todo mundo. Então, você primeiro sabe de onde veio, e aí você junta as suas dívidas e calcula. Tá, o quanto que eu estou devendo, para onde, para quem, o quanto. E aí a chave para mim é negociar. Aí sim você consegue chegar na instituição financeira e falar, olha, eu sei quanto que é minha dívida, eu quero saber o quanto que eu consigo melhorar isso aqui para conseguir pagar e quitar isso aí para ficar bom tudo. Até porque, do lado do banco, o banco não quer que você dê o calote nele, o banco quer que você pague. Então, no geral, ele vai tentar facilitar para os dois lados, vendo que você quer quitar aquele problema. Então, eu acho que o principal é, talvez, seguir esse caminho, na minha opinião. Muito bom. O que eu vou falar depois disso? Foi uma aulinha, né? Quem dera. É isso, Posso né? assinar só embaixo? Pode. É isso. Pode. Sabe como é que você assina Amei. embaixo? Sabe como é que você assina embaixo? Como? Colocando ele nos seus...
a gente tá gravado, nos seus profissionais de marketing de influência. Deu match. Chega na Achei Inter. perfeito, ele foi na história da causa, eu amei. Assina embaixo. Que bom. Isso. Ó, a gente tá chegando na parte final do programa, mas a gente tem um espacinho bem curtinho para falar um pouquinho de saúde mental, de como é que você tá com você mesmo. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para você, André. Tem algum padrão na sua vida que você já reconheceu, mas ainda não conseguiu mudar? Eu achei que você fosse perguntar o que eu faço para ter uma boa saúde mental. E eu tenho uma questão que eu faço esporte todo dia, faça chuva, faça sol. Se eu tiver que pegar um voo às 7 da manhã, vou fazer às 4h30, 5. Eu amo fazer esporte. E aí eu fiquei pensando que pode parecer piegas, assim, eu faço muito. E o meu padrão é que eu faço sempre tanto que eu acho que eu nunca posso deixar de fazer. E às vezes eu acho que se eu não fizesse 1 dia, 2 dias, eu poderia deixar meu corpo descansar, talvez dormir melhor num dia. Então, é ao contrário do que talvez a resposta esperada, mas o padrão eu acho que eu tenho uma como é que fala? Uma rotina tão estabelecida de achar que eu tenho que fazer todo dia, eu acho que eu podia me deixar um pouquinho mais solta e talvez eu ficaria até melhor me cobrando menos. Mas, enfim, é um problema bom, porque eu acho que é mais fácil isso do que você começar a fazer esporte. Mas eu me pergunto se eu preciso me colocar toda essa pressão. Padrão de... Qualidade de vida. Isso é uma coisa que é ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é bom. Presley, você disse que começou, que o seu primeiro anunciante foi a pizzaria, tipo, em 2019. Sim. Né? Ou 2019, 2020. De lá para cá, você já sabe qual que é a diferença desse Presley de 2019 pro de 2026? O que mudou em você? Tarja preta. O que você descobriu em você? Tarja preta. Com certeza, tarja preta, ele teve que entrar, né? Então, eu acho que eu amadureci muito a forma tanto de enxergar que trabalhar com internet, com criação de conteúdo, vai demandar que eu enxergue isso como uma empresa, dentro de todos os funcionamentos e tal. E eu acho que, com o passar do tempo, eu fui tentando não deixar com que a cobrança, com que a comparação, com que o fluxo do mercado afetasse a pessoa que eu sou. Até porque o meu trabalho na internet, eu acho que ele só conseguiu se tornar o meu trabalho na internet justamente por eu ser uma pessoa que eu falo, pessoa real lá dentro. Então, esses dias atrás eu estava trocando o remédio, inclusive que é tarja preta mesmo, estava trocando ele e eu falei que eu estava muito mal e eu falei, gente, eu não saio do banheiro. Eu falei isso num story. Então, a depender da formalidade, se alguém olha de fora e fala, nossa, um economista falando isso e tudo mais. Então, para mim, eu deixei isso um pouco mais leve. Eu transformei e tirei um pouco dessa carga que eu tinha de ser acadêmico, de esperar muito que o mercado me aceitasse somente se eu tivesse de tal forma ou se eu falasse de tal forma. Então, eu percebi também, e aí não posso ser hipócrita, né? Tipo, a questão financeira também facilitou, que eu consegui ser mais firme com a minha postura, defender aquilo que eu acredito. Mais autêntico e bancar isso mesmo, sabe? Então, se eu tiver que brigar, eu brigo. Se eu tiver que falar, eu falo. Se tiver que fazer react de parente rico que está falando besteira por aí, eu vou fazer. Então, para mim, não tem um problema mais com isso. Porque o que importa, no final das contas, é aquilo que me motivou lá atrás. Quero levar a informação de uma maneira acessível para as pessoas, porque eu enxergava isso dentro do meu contexto, da minha família. Eu olhava para minha família, meu núcleo, minha avó e tudo mais, e eu percebia que eles não entendiam de nada do que estava passando no Jornal Nacional. E hoje eu começo a entender que outras famílias que acompanham conseguem observar e conseguem entender e conseguem tomar decisões melhores. Como, por exemplo, no momento de 15% de taxa de juros, não é a melhor hora de você fazer um financiamento imobiliário, talvez, porque a taxa está cá em cima. E tem muitas pessoas que não sabem isso porque simplesmente seguem o ciclo da vida. Então, eu comecei a entender um pouco melhor qual era a minha presença e qual que era o meu valor ali dentro. Tipo, qual que era a minha motivação. E pode parecer até um pouco coach motivacional, coisa que eu detesto, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não acho que eu sou desse tipo, não. Mas eu
eu tive que me agarrar a isso, principalmente em momentos mais difíceis, de que você toma porrada o tempo inteiro, de todos os lados, por falar de um tema polêmico. Então, desde esquerda, direita, centro, diagonal, eu apoio de tudo quanto que é canto. Justamente porque eu falei, olha, o meu compromisso é com a ciência econômica, com aquele valor que me fez abrir a câmera num dia e começar a gravar. Você falou que de tomar porrada o tempo inteiro. Eu lembrei da tua entrevista 7 meses com o Haddad. Como isso interferiu na tua relação com teus seguidores? Olha, eu acho que foi até interessante, porque o fato de eu ter feito uma entrevista com a Haddad, a proposta de me convidar para aquela dinâmica foi justamente pela minha imparcialidade, pelo meu conteúdo técnico. Eu só aceitei fazer aquela entrevista se fosse dentro das minhas condições. Então, eu não segui nenhum roteiro proposto por eles. Quem fez as perguntas fui eu, e eu tive total liberdade editorial ali naquele momento. E essa foi uma exigência minha. Eu falei, olha, eu só vou se for assim. Porque não é para fazer uma propaganda política, alguma coisa. E as perguntas que eu fiz foram perguntas críticas, com base naquilo que eu acreditava e com base naquilo que eu critico. Então, a minha audiência acabou sendo... ela recebeu muito bem justamente por isso. Porque eu já tinha antecipado falando, olha, rolou o convite, isso aconteceu por causa disso. Eu não estou indo lá para ser um correspondente de alguém. Eu estou indo lá para poder fazer esse tipo de trabalho que eu já faço aqui, só que com uma pessoa de lá. Só que é óbvio, né? Tipo, existem pessoas que vão usar de diversas maneiras. Então, sempre tem um para poder falar, petista. Bandido. Bandido. Tá não sei o que do Lula. Eu falo, gente, que gosta de pau velho orquídea. Eu tô assim, longe dessas coisas, sabe? E aí, eu acabo também deixando para lá. Eu falo, cara, as pessoas estão falando mais na internet sobre elas, né? No caso, quando tem esse tipo de evento, de hate, mais sobre elas do que sobre a gente, de fato. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a levar na esportiva, não na esportiva, né? Eu brinco, eu xingo de volta, o pessoal começa a criticar, eu critico 3 vezes mais, eu faço de maluco. E aí, eu vou na brincadeira também. Um remedinho em dia, tudo fica bem. Meu filho, nada como 2 miligramas, ó. E foi, ninguém né? atenta o juízo. Gente, eu quero agradecer demais essa conversa com vocês. Acho que foi bem esclarecedor. É um assunto que ele é importante, mas ele vira delicado. Porque total. A galera tem medo de falar sobre isso. Sim. Espero que as pessoas tenham entendido um pouco mais sobre isso. E, para fechar, quem quiser baixar o Super App, qual é o nome, onde é que está? E também quem quiser bater um papo contigo, trabalhar com você, uma palestra tua, como é que faz, André? Não, eu tenho meu LinkedIn e meu Instagram, então posso depois deixar para vocês, Andréa Nociolini Costa. Dentro do Super App do Inter, a gente tem uma rede social também, a gente acabou não falando aqui, mas a gente lançou faz quase 1 ano, então a gente fala bastante de vida financeira. Legal. É um lugar onde os clientes têm dentro da própria plataforma um lugar para falar sobre isso, se informar, conhecer, perguntar. Então, também estou dentro do fórum, que é a rede social dentro do Inter. E para baixar, só ir na App Store, Inter, e você consegue baixar e abrir uma conta super fácil. Android também? Em minutos, sim, lógico. Ótimo. Eu falei App Store, mas sim, lógico. Inter, muito rápido, em minutos você consegue abrir uma conta. Presley, quem ainda não te segue, quais são as plataformas? Faz favor de seguir agora que eu tenho conta para pagar, Já. gente, pelo amor de Deus. @Presley em todas as redes sociais, de TikTok, Twitter. Twitter não, gente, vai lá não. Instagram e por aí vai. E lá eu estou falando de economia, mostro realidades do cotidiano e tento fazer aquilo que eu falo, que é falar de economia nas redes sociais para pessoas reais. Viu só, Emerson? Gostou? Chegou a sua hora de sair das dívidas. Olha, É só seguir. então eu fiquei meio empolgado agora, já vou deixar de me esconder. Exatamente. É hora de você passar na mesma calçada do gerente. É isso aí. Gente, muito obrigado. Lembrando que o REC na Nova Brasil vai ao ar toda terça-feira, do 12h a 1h no digital e a qualquer hora do dia nas ondas da Nova Brasil! Então é isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau, até semana que vem.